Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós, amém, querido? Amém. Nós estamos aqui mais uma vez para buscar o Senhor em espírito e em verdade. Que só Ele, que o nome dele, o Senhor, é o Criador de tudo que existe. Adonai Yireh, em hebraico. Ele que cria tudo. Então, nessa noite, Ele está criando o melhor para a nossa alma. Né? Não só nós, mas aquelas pessoas que vão estar ouvindo esse vídeo. Né? Que aqui nós fazemos parte da congregação Sedento de Cristo Jesus. Nós estamos sob uma orientação direto do Novo Testamento, que nós estamos na era da graça. Nós dependemos exclusivamente do Senhor Jesus. E nós precisamos buscá-lo sempre, porque há vários testemunhos que eu não vou dar agora aqui. O testemunho meu foi muito grande, o carro praticamente ia perder o motor todo. Eu ia, de repente, um acidente, subir numa serra, o carro ia despencar por ali afora, mas o Senhor me deu a vitória. Eu subi a última serra, eu gritando para o Senhor, me ajude, socorro, Senhor, estou precisando da sua ajuda agora. Aí terminou a serrinha, reduzindo a marcha do carro, o carro chegou no topo, de repente o carro desligou sozinho, mas a luz estava acesa, o farol aceso, a chave de ignição na posição correta. Eu falei, Senhor, me leve até num bairro chamado São Francisco, que aqui é uma serra, está tudo escuro, eu preciso chegar lá, porque lá tem iluminação e pode ser que eu consiga socorro naquele lugar. E de repente, o carro foi descendo e um trecho pequeno, tipo o quê? Uns 300 metros só. Depois foi praticamente horizontal. Vocês podem não acreditar, mas eu percebi como fosse os anjos empurrando o carro até no bairro de São Francisco. São 3 quilômetros de percurso, com o motor desligado. E eu consegui chegar lá. E quando eu cheguei lá, não tinha jeito que o carro não pegava mais. E chegou uma viatura fazendo a ronda. E eles disseram assim, olha, você não pode ficar aqui que é perigoso, deixa o carro aí, vamos embora, eu vou levar o senhor em casa. Me levaram até em casa, você acredita? Até na minha casa. Né? Então isso é a prova do Senhor. E depois a outra prova, já na retífica, na hora que vai abrir o cabeçote do motor, a correia dentada já estava esfarelada, já ia estourar na estrada. E se ela estourar na estrada, eu hoje não estaria aqui para conversar, para participar desse ensinamento. Amém, querido? Amém. Então, para ver como o Senhor é maravilhoso. Agora, vamos orar. Pai eterno, querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Messias, nosso Salvador, estamos aqui mais uma vez para te adorar em espírito e verdade. Abrir, Senhor, o ouvido do nosso espírito, para que possamos receber alimento para a nossa alma, não para a nossa carne. Que a carne vai ter um fim, um dia ela vai para o cemitério e não vai ter mais vida nessa carne, mas a alma, ela tem vida eterna. Portanto, Senhor, permita, ó Pai, que possamos receber o teu alimento para a nossa alma, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Em primeiro lugar, vamos aqui aproveitar a oportunidade, a nossa irmã Rita, que faz parte da liderança também, embora sabendo que as duas colunas são o Paulo e o Consuelo. Então, ela como diaconisa, ela vai ler um capítulo 5 de 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 25. 2 Coríntios. Versículo 5 é tudo. Pode ser aqui, ó. 5, capítulo 5. Versículo 5, capítulo 5 aqui. Né? Começa aqui e vou até 17. Isso. Mais perto, porque é sem. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja Amém. Amém. Com muita alegria estou aqui. Né? Jesus sabe. Então, vamos à palavra. Capítulo 5, tá? E o versículo 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o Senhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo.
sabem do que, enquanto estamos no corpo, vivemos no ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois quem muito desejamos também ser-lhe agora. Davis que porque perante, porque ausente, porque todos devemos comparecer onde tribunal de Cristo, para que cada um recebe segundo que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim, capítulo 11. Assim, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Persuadíssimo os homens a fé, mas somos manifesto a Deus. Espero que nas vossas consciências sejamos também manifestados, porque não nos recomendamos outra vez vos, mas damos vós a ocasião de vós gloriaste de nós, para que tenhas que responder aos que se gloria na aparência, e não no coração, porque se enlouquecemos, e para Deus se conservamos juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando todos memórias. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não conhecemos desde do modo assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Então 17. Então observe bem. Tudo se fez novo a partir do momento que você reconhece a supremacia do Senhor. A tua vida muda, você deixa de ser simplesmente um ser humano para se transformar num ser totalmente espiritualizado. Porque nós somos carne, mas na carne habita o Senhor. Amém. É uma parte do Senhor, é a nossa alma. A alma tem vida eterna, a carne não tem vida eterna, ela vai se desfazer, ou talvez no incêndio, ou afogado em alto mar, sei lá, talvez a pessoa vai ser enterrada, não vai ter mais vida. Vai chegar um ponto que você vai entender que o pecado está na carne. Acabou a carne, não tem mais pecado. Ah, mas e a alma? A alma está com pecado. Não, algumas igrejas, não todas, elas enganam as pessoas. Bota medo para a pessoa não deixar de ir lá, porque o dirigente, eu não estou dando nome de denominação, tem algumas denominações, tem alguns líderes que são amorosos, em qual eu encontrei um pastor, um amigo antigo em Valença,
E eu pensava que ele estava com aquela linha dura de dízimo e oferta, senão tu vai para o inferno. Não, ele mudou. Amém. Eu falei, nós não trabalhamos com dízimo, porque dízimo é maldição. Ele falou, eu também não estou trabalhando mais não. Raramente o irmãozinho dá um trocado, mano. Eu achei isso maravilhoso. Já alguns fatores eu estou começando a despertar para essa realidade. Então eu convoco vocês hoje para entenderem e tirar umas dúvidas nesse ensinamento que vão receber hoje. Amém. Olha só o título do ensinamento. Espírito maligno, quando sai do corpo, há uma oração que a pessoa está endemoniada, está com influência maligna. Aí faz a oração e ele fica, o espírito maligno se torna ausente, vai embora. Mas as igrejas ensinam, não todas, perdão, cuidado, tem muitas que não tiram até o chapéu. Sabe muito mais do que eu. Então, o que ele diz? Que esse espírito que saiu, ele fica de longe esperando. Se não tiver morador naquela casa, eles voltam com 7 espíritos mais violentos que aquele que saiu. Aí a pessoa fica com medo. Aí o dirigente fala, olha, você não pode sair da igreja não, porque você tem que ficar aqui firme, porque assim os demônios não vão entrar em você. Mas espera aí, isso é heresia. Calma lá, nós temos 3 partes, corpo, alma e espírito. O espírito, a missão dele é instruir a alma para ela sair dos maus costumes que a carne colocou nela, que são os costumes que o mundo oferece. Você é criado num ambiente e aí você adquire os costumes daquele ambiente que você foi criado. Então, os falsos líderes ensinam que 7 espíritos piores retornam para a pessoa. Na verdade, esse espírito, eles não estão como eles estão dizendo. É pura conversa. Eles falam, mas não é bem isso não. Então vamos lá. Vamos fazer uma explanação. Exatamente na linha que eu vou apresentar com bastante texto bíblico, fazendo a separação correta entre corpo, carne e alma e espírito. Deixando claro que o corpo continua sujeito ao pecado e à corrupção. Tem muitos crentes por aí, conselheiro, que ficam assim, ó, eu tenho que vigiar, porque o pastor falou, se eu não vigiar e eu pecar, eu vou para o inferno. Queridos, a salvação é de graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém. Eu vou te provar dentro da Escritura Sagrada que eu estou falando. Eu anotei tudo aqui para ficar mais fácil para mim. Pastor, então uma pessoa pode pecar e ela pode estar com o espírito em dia com Deus? Mesmo que ela se arrependa? Ah, eu gostei. Gostei muito que a irmã falou. Exatamente o que vocês vão aprender hoje. Haja paciência no ensinamento de hoje, tá? Amém. Vou tentar acelerar para não ficar tarde. Né? Já falei isso todo quando eu estava na aula. Hein? Já falei isso tudo quando eu estava na aula. Hã? Quando eu estava na igreja. Sei. O irmão, quando estava na outra igreja, ele falava e os dirigentes passaram até evitar que tivesse a oportunidade de falar, porque ele estava incomodando, porque ele estava falando a verdade. Sim. Então vamos lá. O corpo continua sujeito ao pecado e à corrupção, foi o que eu falei. Foi. Certo? Agora, se o corpo continua... Peraí, eu vou dar um exemplo para vocês. Judas traiu Jesus. Olha, eu ia falar isso agora. Pedro traiu Jesus. Observe o que aconteceu aqui. Judas caminhava com Jesus, conhecia a palavra. Pedro também. Mas cada pessoa tem uma forma De pensar. de pensar. Muito bem.
Então, olha o que aconteceu. Judas, quando caiu a ficha, ué, mas eu traí o mestre. Ele entrou em desespero, Pedro. Satanás entrou ali direto nele na hora das 30 moedas de prata. Ele quis devolver a moeda, nem o sacerdote, não quero isso não. Porque sabia que a moeda era maldição. Não quero essas moedas não. É porque os discípulos, antes da ressurreição, tinham na cabeça que Jesus ia ser um revolucionário que ia salvar eles do jugo de Roma. Eles esperavam Jesus revolucionário que pegasse a espada e encarasse os romanos para expulsar os romanos de Israel. Tipo um brigão, né? Um brigão. E o interessante é que na caminhada de Jesus, né, pela Galileia, pelo norte da Galileia, sul esqueci o nome. Galileia, esquece o resto. O inimigo estava sempre perto e quando ele olhava assim, estava sempre perto de alguns discípulos. Porque tanto que certa vez o Senhor viu que o Pedro estava com um comportamento meio estranho, aí o Senhor repreendeu o inimigo, porque o diabo estava querendo cirandar o Pedro. Então, olha, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da congregação, onde você estiver, você é perseguido. Você pode estar lendo a Bíblia, você pode estar fazendo uma oração, do lado está o inimigo querendo tirar você da tua seriedade. Cirandar que Mas se tiver cheio do Espírito Santo, aí está o segredo. Porque, por exemplo, eu faço minhas orações. Não vou entrar em detalhe de como que eu faço oração. Mas, de repente, vem assim no meu pensamento alguma coisa que não tem nada a ver com oração. Eu sei que é influência. E eu repreendo na hora. E aquilo passa. Por isso, você tem que estar sempre preparado para fazer oração. Você não pode estar assim no meio do movimento, do trabalho, do dia a dia, aí você vai lá no banheiro, vai no quartinho lá, vai fazer. Não. O seu cérebro está funcionando, está agitado com as coisas do dia a dia. Você precisa parar um pouco, descansar um pouco. Desacelerar, né? Para depois você orar. Desacelerar, né? Desacelerar. Então, vamos voltar à situação de Judas. O Judas vai suicidou. Deixa eu tirar uma dúvida. O cirandar que o senhor fala é... vai estar perseguindo. Estava perto dele querendo provocar tirar o Pedro da bênção. Então, olha que situação. Aí, Pedro não pensou em suicidar. Ele continuou no grupo dos discípulos. Bom, o Messias não está aqui, mas enquanto isso, vamos pescar, porque precisamos ganhar nosso dinheiro para comer e tal. E cada um deles tinha a sua família, então eles precisam vender o peixe para o sustento da família, né? Aí o Pedro está no meio lá. João capítulo 21. Evangelho de João capítulo 21. Ele está lá no meio. E de repente Jesus aparece na praia. Tem algo para comer! Aí Pedro, respondão, o zangão, diz: não, até agora não pegamos nada. Aí João, o discípulo amado, que encostava a cabeça no peito de Jesus, estava assim com o mestre. Ele vai e faz o seguinte: Pedro é o mestre. Aí ele acordou para a real. A Bíblia diz que ele vestiu a capa e mergulhou na água. Onde já se viu a pessoa vestir uma capa e mergulhar na água? Vai conseguir nadar? Não. Não vai, ele vai morrer afogado. A capa vai atrapalhar. Mas a capa significa que ele, quando percebeu que era o Senhor, ele entrou em sintonia com o Senhor, ou seja, a cobertura espiritual já adentrou em Pedro. Foi quando ele mergulhou na água. A água é a palavra. Forte, né? A água é a palavra. Então, ele começou a lembrar das palavras de Jesus, e que ele lembrou que ele andou sobre as águas, começou a lembrar de um monte de coisa. Ele falou: não. Aí o Senhor falou: joga a rede do lado direito. Jogaram e pegaram muito peixe. Não estou falando de política não, pelo amor de Deus. Nada a ver. E aí o que aconteceu? Pegaram muito peixe. Quando chegaram na praia, peraí, se Jesus perguntou se tinha algo para comer, porque estava com fome, né? Né? Uhum. E de repente, Pedro,
Ele vai. Eles chegam à praia, tinham uma mesa enorme, lotada de comestíveis, frango, vinho, suco, tudo que você possa imaginar estava naquela mesa. Peixe, tudo pronto ali. Porque o Senhor providenciou, que tem os anjos, né? Ó, monta aí um banquete para esse pessoal aí, porque eles vão trabalhar na minha obra. Eu imagino Jesus falando isso, né? Não está escrito, não. Conclusão. Tudo ficou maravilhoso. E nesse inteirinho ele vira para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Pedro, tu me amas mais do que os outros? Aí caiu a ficha dele, ele lembrou daquela situação lá, que ele traiu Jesus. Olha o que ele diz, é o que você deve falar. Senhor, tu sabes, eu não sei. O Senhor que sabe se eu te amo ou não. Por que ele falou isso? Porque ele concluiu que a carne